Não, de jeito nenhum. Ele tinha peça. O problema foi o Zubeldia. O time que o Zubeldia botou em campo. O Zubeldia colocou em campo um time com 3 zagueiros e com 3 jogadores que não têm característica de armação. Nenhum dos 3. O Alisson, o Luiz Gustavo e o Marcos Antônio. E aí ele tira o jogador que tem mais característica de armação, que é o Luciano, e coloca na frente isolado lá com o Caleri. Então, assim, o problema hoje não foi só, obviamente, o Lucas e o Oscar são jogadores acima da média. Se os dois estivessem em campo, seria diferente? Talvez, provavelmente. Mas não dá pra você botar na conta das ausências de Lucas e Oscar, porque você tinha peças pra montar um São Paulo diferente. Teve uma leitura de jogo, viu o esporte, estudou, achou que povoando ali o meio-campo e o miolo com 3 zagueiros, ele poderia liberar os 2 laterais e construir jogadas pelas alas. Tudo bem, é válida essa leitura do Zubeldia. Agora, com 25 minutos, com 15, com 18, eu falei 18 minutos, eu me lembro disso, do meu comentário. Eu falei, 18 minutos do primeiro tempo, já tá claro que o São Paulo não vai terminar o jogo com 3 zagueiros. Aos 18 minutos. Se a gente que não é treinador, que não ganha pra isso, que não tá aqui pra analisar, a gente analisou em 18 minutos, por que a comissão técnica demorou 48 pra analisar? E eu não vou nem comparar o que eu ganho do que o Zubeldia, qualquer técnico de futebol ganha, né? Eles estão lá pra isso, eles ganham bem pra isso. Se você, ouvinte da Band News FM, não sei qual é o seu ramo de atividade, deve ter muita gente nos ouvindo, motorista de aplicativo, taxista. Você, motorista, você tem qual o objetivo da sua função, da sua profissão? É pegar um passageiro num ponto A e levar o passageiro para o ponto B. Se você não consegue fazer isso por algum tipo de motivo, alguma coisa está errada. E você precisa identificar o que está errado. Se o seu carro para de funcionar no meio do caminho por falta de gasolina, você vai abastecer. Porque você tem que cumprir o seu objetivo, que é levar o passageiro para o ponto B. Qual o objetivo do futebol? É fazer com que o seu time jogue o melhor possível para conquistar a vitória. Não dá para dizer, comparar que o objetivo do futebol é ganhar, porque nós temos 20 clubes, no campeonato só um vai ganhar. Mas o objetivo é você tentar fazer o melhor possível para levar o seu time a construir chances de gol. O São Paulo não estava fazendo isso. E o Zubeldia não fez absolutamente nada no primeiro tempo para mudar. Faz tempo já, não é de agora. Tá criticando na primeira rodada do Campeonato Brasileiro? Não. É uma crítica ao trabalho do Zubeldia já há muito tempo. Coutinho. Diga, Aline. E tem um detalhe também, né? Tô pegando aqui a tabela do São Paulo. O São Paulo chegou a 15 jogos no ano hoje. O São Paulo, em 15 jogos no ano, tem 6 vitórias. O São Paulo não teve 6 bons desempenhos nessas vitórias. O São Paulo vence o Guarani por 1-0, apertado, também no sufoco no Morumbi. Aí, a vitória pra cima do Corinthians 3-1, dá pra gente dizer que foi um segundo tempo bom do São Paulo. Melhor jogo do ano. Aí vem a Portuguesa, era o time reserva, ganhou no último lance com gol do Rian Francisco, jogou mal. Aí vem o Mirassol, goleou 4-1, só que o São Paulo sofreu muito defensivamente, estava muito exposto naquele jogo. E depois a vitória pra cima do São Bernardo, que aí foi um bom jogo e não era o time titular, era um time misto. E depois a vitória pra cima do Novo Horizontino, que foi sofrida também, uma vitória por 1-0. Então o São Paulo não tem, dos 6 jogos que venceu, não tem 4 bons. Muito, muito bem. Obrigado, Aline. Ótimo panorama da temporada do São Paulo. É uma temporada ruim. É uma temporada ruim, muito ruim. E a gente está analisando não só a não conquista dos objetivos. O São Paulo parou na semifinal no Campeonato Paulista. O pênalti, tá tudo bem. Mas a gente tem que analisar uma comissão técnica, o trabalho de uma comissão técnica, além dos resultados. Perdeu por quê? Não desempenhou por quê? E a Aline trouxe aqui. Das 6 vitórias do São Paulo, a gente tem 2 vitórias convincentes. Contra o Corinthians e contra o Mirassol. E uma boa vitória com o São Bernardo. Mas era a última rodada, era um time misto. Então, assim, é muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. E é sim para questionar a comissão técnica. Claramente, a gente hoje é dia 29 de março de 2025. É muito fácil você analisar e falar o que eu vou falar depois de um empate por 0-0 em casa com 40 mil pessoas. Mas assim, alguém aí, diante de tudo isso que a gente disse, diante de 3 meses inteiros de trabalho da comissão técnica, alguém aí acha que o Zubeldia vai terminar o ano de 2025? Ninguém. Não vai terminar.
Cabe, então, à diretoria saber em que momento fazer essa troca. Ele teve 20 dias para trabalhar e ele botou esse time para jogar hoje. Ele ofereceu esse primeiro tempo. Fora outras coisas. Não utiliza os atletas da base, precisa mais utilizar os atletas da base. Aí você começa no primeiro tempo sem atleta praticamente da base, e aí no segundo tempo você bota um monte de atleta da base. Joga todo mundo lá, joga aí, gente. Então vamos botar os atletas. É isso que vocês querem? Aí ele põe o Rian Francisco, depois que o atleta do esporte sai de ambulância de campo para jogar 2 minutos. Não me parece um bom trabalho. Não me parece um bom trabalho, não. E definitivamente não é um bom trabalho da comissão técnica. E assim, de novo, ouvinte da Band News FM, em especial você, São Paulino, não estamos fazendo uma análise em cima só de uma partida de primeira rodada de um campeonato que tem 38. A gente está analisando, e a Aline trouxe jogo a jogo, vitória a vitória do São Paulo, um trabalho ruim do Zubeldia. Falei um pouquinho no final da transmissão e eu vou repetir. É o caso de fazer lobby para Dorival Júnior voltar? O Dorival Júnior pegou uma seleção brasileira que você tem todos os jogadores brasileiros à sua disposição e fez um trabalho ruim. Conquistou o título inédito do São Paulo aqui no Morumbi, na Copa do Brasil. Era um trabalho interessante do Dorival. Passou. Passou. Foi para a seleção brasileira, não foi bem, não traz de volta. Não é o Dorival que vai fazer esse time do São Paulo voltar a jogar, na minha opinião. Mas não vai ser também o Zubeldia. O São Paulo ficou 20 dias treinando. O São Paulo em nenhuma bola parada mostrou algo de diferente. Teve uma jogada, algo que em 20 dias ele poderia ter feito? Não teve. E 3 zagueiros, aquilo que ele já tinha descoberto durante o Campeonato Paulista. E hoje foi um show de horror no primeiro tempo. Então, para mim, o ciclo de Luiz Zubeldia, de toda a comissão técnica do São Paulo, deu uma clara amostra, diante de 3 meses de trabalho em 2025, de que não vai continuar, de que não é a solução para o São Paulo alcançar os objetivos, né? Então, cabe à diretoria do São Paulo tentar ver e entender, na base da conversa, até com os atletas, talvez pegar os atletas mais experientes do São Paulo. O São Paulo tem muitos atletas experientes, rodados, chamá-los e tentar entender o que está acontecendo, porque o São Paulo tem uma partida no meio de semana contra o Tajeres. É um grupo muito chato do São Paulo na Libertadores, muito chato. É um grupo em que o São Paulo, na teoria, deve no sentido de ter obrigação. Não, obrigação é uma palavra forte, mas pelo investimento do São Paulo pela camisa, é para ficar em primeiro lugar. Mas é um grupo que o São Paulo pode ficar em quarto tranquilamente. São 3 times muito chatos que o São Paulo vai pegar. Ao contrário do grupo do ano passado, se ele estrear perdendo para o Tajeres na Argentina, em Córdoba, ele vai ter muita dificuldade para avançar de fase. E seria um desastre para o São Paulo. A gente sabe a química que o torcedor do São Paulo tem na Libertadores, se o São Paulo ficar pelo caminho numa fase de grupos. Então já é agora, é meio de semana. E é esse São Paulo que a gente viu no primeiro tempo, que o Zubeldia tem para apresentar para jogar contra o Tajeres em Córdoba no meio de semana na Argentina? Eu acho que não. Tudo aquilo que a gente está falando por aqui pode ter um fio de esperança se o São Paulo voltar da Argentina com um bom resultado. Agora, pode também ser mais uma gota d'água no afogamento do Zubeldia, ou mais um pouquinho de óleo na fritura do Zubeldia, para o São Paulo imaginar um novo treinador. Minha opinião, minha opinião, já tinha trocado antes. Para mim, o Zubeldia não é o técnico que vai tirar desse bom elenco do São Paulo um futebol para brigar na parte de cima de tabela de Campeonato Brasileiro, para brigar por título de Copa do Brasil, para ir longe em Libertadores. Para mim, o Zubeldia já tem o seu ciclo encerrado para ontem.